Antes da colonização se estabelecer nos territórios da América do Norte, no século XV d.C., várias civilizações tribais existiam em toda a bela paisagem continental. Desde os pântanos no sul até as colinas arborizadas no leste, as planícies no centro-oeste e as montanhas no centro e os desertos no oeste. Os indígenas da América pré-colombiana dominavam suas terras, sem imaginar a futura exploração pelos colonizadores brancos nos séculos seguintes. Essas tribos não eram simplesmente massas bárbaras de selvagens e assassinos, mas sim sociedades complexas que apresentavam milhares de línguas e dialetos, culturas com obrigações apaixonadas, sistemas políticos e conselhos de liderança e religiões saturadas de espiritualismo e mitologia. Infelizmente, a maioria desses costumes e crenças foram quase completamente apagados dos livros de história após a introdução da colonização na América no século XVI, que viu o número de populações nativas americanas diminuir drasticamente. Apenas frações minúsculas dessas tribos fazem parte da demografia atual dos Estados Unidos da América. Para preservar suas histórias, culturas e modos de vida, este é o primeiro de uma série de breves ensaios documentando os ricos detalhes das tribos nativas americanas, variando das primeiras nações no Canadá até os nativos mexicanos no México. Esta é a primeira história dos 7 Fogos do Conselho, conhecidos coloquialmente como Siouxsie. Com origens na América, que datam de 100 a 400 d.C., os Sioux foram e ainda são uma das maiores nações indígenas da história. Os próprios membros do Sioux se chamam de Grande Nação Sioux, traduzido para 7 Fogos do Conselho em inglês. Os fogos representam as 7 Oyate, traduzido para nações ou povos. Atualmente, essas nações incluem os Teton ou Lakota, um coletivo de 4 tribos chamado Santee ou Dakota Oriental, e o coletivo de 2 tribos chamado Yankton ou Dakota Ocidental. Atualmente, a maioria dos estudiosos não nativos se refere a essas nações apenas como Lakota ou Dakota, dependendo das complexas variações dialetais entre as tribos. Essas línguas são chamadas de Siouan-Catawba e eram faladas por várias tribos que variavam desde as Carolinas modernas até o oeste do Canadá. Uma das poucas semelhanças de dialeto em todas as tribos são as palavras Lakota e Dakota, que significam aliado quando faladas por membros de diferentes nações entre si. Na década de 1760, colonizadores franceses atribuíram a palavra Sioux às 7 fogueiras do Conselho, uma abreviação da palavra francesa Naru-Sol, atribuída às tribos nativas por um colonizador de nome Jean Nicolet em 1640. A palavra é uma combinação da palavra Ojibwe para pequena cobra, Naruesse, e um sufixo incorretamente usado pelos colonizadores franceses, Wu. Hoje, o povo das 7 fogueiras do Conselho é referido em Ojibwe como Boane, traduzido para assadores em português, provavelmente afiliado com os meios de cozimento usados pelas tribos de antigamente. Algumas nações modernas mudaram legalmente seus nomes coloniais para os tradicionais, enquanto outras rejeitaram completamente o sistema legal e o uso de nomes derivados de línguas românicas. Em termos de estruturas tradicionais de sociedade vistas em várias tribos, as 7 fogueiras do Conselho apresentam uma combinação única de laços familiares, conexão natural e espiritualismo tanto terrestre quanto cósmico. Muitas aldeias realizavam círculos de acampamento, cerimônias que promovem parentesco e comunidade, e os membros se consideravam uma grande família extensa, formada por famílias menores. Os 2 círculos de acampamento eram diferentes, e as cerimônias eram guiadas por um líder escolhido por um conselho de estadistas idosos da tribo. A vitalidade do parentesco não se limitava aos círculos de acampamento e à dinâmica familiar, no entanto. O parentesco adequado era um requisito de todos os membros da tribo, da infância à velhice. Isso incluía ser um parente adequado, amigo e líder. Isso incluía todos os seres vivos na Terra, além de todas as partes da natureza.
Colocar algo antes do parentesco, como riquezas materiais ou glória pessoal, seria ir contra os valores mais fortes que cada tribo mantinha. Esses ideais perduraram até mesmo em outras eras de colonização. Os membros das 7 fogueiras do Conselho não negociavam com os colonos brancos sem motivo. Em vez disso, eles tinham uma necessidade espiritual de criar vínculos com todos com quem negociavam, inclusive seus invasores. Alguns dos primeiros colonos se alinharam aos costumes indígenas, cultivando laços especiais com os membros da tribo e sendo adotados como estrangeiros. Os casos de laços sociais entre colonos e nativos americanos eram raros, pois a maioria dos colonos era teimosa ou impaciente demais para isso, atribuindo falsamente os costumes nativos ao ego, orgulho e narcisismo. Havia também um sistema de religiões fortemente entrelaçado dentro das 7 fogueiras do Conselho. A crença predominante era de que o cosmos e tudo nele foi criado por um ser chamado o Grande Espírito ou o Grande Mistério. Quando traduzido para o inglês, o símbolo dessas crenças veio na forma de um aro sagrado, como as traduções em inglês o chamam também de círculos de medicina, e outros vários dialetos indígenas. A imagem é destinada a invocar o sentido de unidade em todo o universo, tudo mantido junto pelo Grande Espírito. Isso incluía o conceito de todas as coisas: as árvores e as encostas, os lagos e os leitos dos rios, os pássaros e várias criaturas rastejando pelo planeta eram todos iguais em espírito, mas ainda abaixo do status do Grande Mistério. Conectar os membros da tribo aos espíritos no chão e no céu era um tipo de oração e se traduzia em reivindicar um relacionamento quando falado em inglês. Nas nações Lakota, a profetisa Mulher Bezerro de Búfalo Branco foi enviada à Terra para mediar entre o Grande Espírito e a humanidade. Através dessa relação, a profetisa ensinou aos humanos como estabelecer um parentesco adequado e ser um ótimo membro da família por meio de cerimônias chamadas os 7 ritos sagrados. Esses ritos variavam desde purificação, a dança do sol, a buscas de visão, as celebrações de puberdade feminina. Os 7 ritos foram confirmados através do fumo de um cachimbo sagrado, onde todos os elementos do ritual simbolizavam os elementos da terra e as conexões entre eles e a humanidade. Os sonhos também são ferramentas cruciais usadas pelos 7 fogos do Conselho para estabelecer conexões com o mundo espiritual e aprimorar suas habilidades no reino terrestre. Um exemplo disso era a instrução de que sonhar com seres do trovão, quando traduzido para o inglês, transformaria o sonhador em um bobo sagrado, que então compartilharia seu poder sobrenatural com todos que encontrassem eles e suas performances cômicas. As práticas funerárias eram rituais simbólicos e espirituais realizados pela tribo ao longo de sua história. Tradicionalmente, as tribos honravam o falecido com um velório de 4 dias, no qual todos os membros da banda lamentavam e guiavam o espírito para o local de descanso terrestre. Os membros da tribo também colocavam o corpo do falecido em um andaime de enterro, nas árvores ou em um poste vertical, para mantê-lo fora do chão. O corpo ficaria lá por 1 ano, com oferendas na cabeça e envolto em um pano. No entanto, os falecidos não eram afastados ou mantidos em privado. As tribos continuariam a falar com os corpos dos mortos, até mesmo oferecendo-lhes comida ou bebida. Isso fazia parte do processo de guiar o falecido em sua jornada espiritual, permitindo que a tribo lamentasse adequadamente e ganhasse novas conexões com o reino espiritual. Nenhuma tribo dos 7 fogos do Conselho estava completa sem uma variedade de estilos musicais permeando as aldeias e acampamentos. Várias tribos entre as bandas Dakota utilizavam um estilo de música e dança de chamada e resposta liderado por um vocalista solo que começava a cantar em um tom alto antes de passar para uma frase específica. O resto do grupo então repete essa frase, continuando a diminuir o tom antes de parar completamente, com uma pausa efetiva. Na segunda parte do arranjo, os artistas farão sons chamados batidas de honra. As batidas de honra geralmente consistiam em 4 batidas constantes,
simbolizando os sons de baixa frequência da guerra, conflito iminente, e posteriormente o som do fogo de canhão após a colonização europeia da América trazer a guerra baseada em artilharia. As tribos Dakota também utilizavam percussão em seus rituais de canto e dança. Essas bandas praticam especialmente a sincopação, que é a batida rítmica de tambores ou outras superfícies percussivas para formar uma música inteira. Isso pode ser uma batida fora do ritmo, sincronizada, ou mais frequentemente uma combinação de ambas. Dentro de uma mesma tribo, algumas bandas competiam musicalmente, com canções evoluindo de arranjos não padronizados para ritmos acelerados e padronizados. Em eventos tribais, Dakota, nada começava sem que a canção da bandeira de Dakota fosse tocada. Este costume não inclui dança, mas é um pilar dos powwows e celebrações dos guerreiros em cada tribo. Nas tradições musicais dos 7 fogos do conselho, as canções líricas eram raras, e a maioria da música usava apenas sons silábicos, vocábulos e ruídos guturais sem tradução. Às vezes, letras seriam incluídas, mas apenas na segunda metade das performances. As mulheres também eram muito utilizadas em rituais de canto e dança, geralmente cantando em tom mais alto e conduzindo as performances musicais nas repetições da música. Todos os verões, essas grandes performances comunitárias eram cruciais na principal assembleia dos líderes das 7 tribos, onde as figuras tribais se reuniam para reafirmar seus valores de parentesco e deliberar sobre provações. Nas festividades de verão, 4 principais líderes tribais eram nomeados pelos chefes de cada banda nas tribos, dependendo da inteligência, compaixão, coragem e resiliência do indicado. Este era a maior honra concedida aos 7 conselhos de fogo, e um só era escolhido se o restante da liderança acreditasse que este membro seria capaz de manter todas as tradições da tribo e manter suas vidas cotidianas desejadas. As responsabilidades dos 4 líderes incluíam decidir sobre replanejamento de acampamentos e aldeias, gerenciar conflitos entre tribos vizinhas e planejar grandes caçadas tribais. Sob essa subliderança, havia coleções de fraternidades masculinas, divididas em facções de homens mais jovens e mais velhos. Cada facção tinha suas próprias responsabilidades, e os antigos líderes e vários anciãos do grupo de idade mais velho ajudavam a orientar seus homólogos mais jovens. Os 7 conselhos de fogo incluíam sociedades de guerreiros responsáveis por liderar caçadas, treinar para batalhas e fornecer segurança para o resto da aldeia ou comunidade. Junto a esses braços guerreiros, havia 2 vozes eleitas das comunidades, chamadas de usuários de camisa. Os usuários de camisa eram mestres comunicadores e mediadores encarregados de resolver disputas internas das bandas tribais e com partes estrangeiras, como os colonizadores no século XVI. Quase todos os usuários de camisa eram homens de linhagem de ex-líderes, que precisavam demonstrar qualidades de futura liderança. Abaixo dos usuários de camisa estavam os portadores de cachimbo. Os portadores de cachimbo eram essenciais para os rituais cerimoniais das tribos, guiando as conversas de paz e garantindo que todos os envolvidos tivessem o que precisavam. Os portadores de cachimbo auxiliavam os líderes na seleção de acampamentos e movimentos de aldeias e supervisionavam os guerreiros durante as caçadas de búfalos. Porém, as responsabilidades não eram exclusivas dos homens. Embora houvesse papéis de gênero definidos entre as 7 fogueiras do conselho, como em muitas culturas orientais tradicionais, as mulheres não faziam tarefas domésticas. Elas ajudavam na produção têxtil e na tecelagem, mas também eram consideradas donas das casas, responsáveis por todas as decisões do lar. Homens e mulheres não tinham restrições quanto a preferências sexuais ou relacionamentos íntimos. O gênero era visto como uma identidade fluida na tribo, e membros designados como homens ao nascer, às vezes assumiam os deveres daqueles designados como mulheres, e vice-versa, sem julgamento por parte dos anciãos ou outros membros. Os 7 fogos do conselho se viam como peça única e fundamental para o ecossistema do planeta, entendendo que o vínculo formado entre si e com os outros seres vivos na Terra é vital para uma vida plena
e adequada. Acredita-se que os ancestrais dos Sete Fogos do Conselho chegaram ao noroeste de Wisconsin e centro de Minnesota por volta de 800 depois de Cristo. Eles vieram do vale central do rio Mississippi, habitando a região por milênios. Essas bandas indígenas são agora chamadas de Continuum do Pato Preto, da floresta Cáfio-Rio Clam, pelos historiadores ingleses da Era Moderna. O Continuum só adquiriu as culturas e costumes das comunidades tribais do norte em 1300 depois de Cristo, obtidos de outras tribos da região. Foi por volta dessa época que o período do Continuum, oficialmente, se tornou o período dos Sete Fogos do Conselho. Durante os próximos 300 anos, os Sete Fogos do Conselho evoluíram para o que conhecemos como o ramo Sioux dos nativos americanos, como foram encontrados pelos colonizadores europeus nos séculos XVI e XVI-XVII. Até 1650, a área habitada pelos Sete Fogos do Conselho, ao redor da nascente do rio Mississippi e a região dos Grandes Lagos, estava sob disputa de reivindicações pela tribo Iroquois das Primeiras Nações. Os Iroquois eram rivais antigos dos Sete Fogos do Conselho, e as tribos entraram em uma longa guerra quando os comerciantes de peles europeus chegaram. Por volta de 1659, as tribos Dakota migraram para o oeste, em direção a Wisconsin e Minnesota. Já em 1700, quase toda a tribo considerava essa região como seu lar. Enquanto isso, as tribos Lakota começaram a empurrar suas aldeias para o oeste, para as grandes planícies, e a maioria dos Sete Fogos do Conselho acabou com eles. Com a expansão dos povos indígenas para o oeste, veio também a expansão dos colonos e pioneiros que atualmente colonizam a América. Os colonos brancos se misturaram com os Sete Fogos do Conselho no leste e centro-oeste do norte, introduzindo os cavalos às tribos no século XVIII. Apesar das aquisições de cavalos e da nova abordagem para o transporte, as tribos Dakota na atual Wisconsin e Minnesota não conseguiram manter suas fronteiras a leste devido à constante invasão dos Iroquois e outros concorrentes intertribais. Os Sete Fogos do Conselho enfrentaram surtos massivos de varíola e malária devido à chegada dos colonos, resultando na diminuição de mais de 30% de sua população até 1805, com as tribos ainda ocupando as regiões dos Grandes Lagos. Nessa época, as tribos Dakota sobreviventes no norte e as tribos Lakota no leste iniciaram o comércio de peles com os franceses. Essas práticas datam do século XVII, quando os Iroquois pressionaram os Sete Fogos do Conselho para o oeste. Apesar das relações geralmente pacíficas entre os Lakota, Dakota e franceses, baseadas no entendimento da importância do parentesco, sua história comercial não estava livre de conflitos. Os Sete Fogos do Conselho enfrentaram conflitos com tribos rivais próximas que viam a presença francesa junto aos Sioux como uma ameaça à sua paz. Essas tribos incluíam os Ojibwe, os Cri e os Meskwaki. Depois de 1800, conforme os remanescentes dos Sete Fogos do Conselho migravam para as grandes planícies da América, eles começaram a adotar costumes e características dos grupos indígenas que viviam na região há anos. Em 1803, as três principais bandas dos Dakota Ocidentais, Dakota Orientais e Lakota eram distintas em suas práticas e costumes, mas mantinham seu sagrado laço de parentesco, que as conectava muito além de seus desenvolvimentos geográficos. Foi por volta dessa época que os Sete Fogos do Conselho começaram a sentir os efeitos desastrosos da colonização sobre suas terras e seu povo. Em 1825, eles foram coagidos a assinar o Tratado de Prairie-les-Chiens, com outras 7 tribos indígenas visando interromper a guerra intertribal, tudo em prol dos colonizadores. 5 anos depois, em 1830, eles foram forçados a entrar em outro tratado de mesmo nome, no qual os Lakota tiveram que ceder suas terras próximas ao rio Des Moines para o governo dos Estados Unidos.
Em 1849, com o nascimento do território de Minnesota, mais terras Sioux foram forçadamente tomadas pela liderança americanista americana depois de contratos que garantiam milhões de dólares às tribos por venderem 21 milhões de acres por 1,6 milhão. Porém, em uma reviravolta previsível, quase 80% desse dinheiro foi retido pelo governo americano e mais terras foram tomadas sem aviso prévio adequado. Em 1858, a primeira reserva dos Sete Fogos do Conselho foi criada no condado de Charles Mix, Dakota do Sul. A reserva consiste em menos de apenas 37 mil acres, mas foi o evento que levou vários líderes tribais de todos os Sete Fogos do Conselho a se manifestarem contra os colonizadores e afirmar o desejo de defender sua pátria e reagir. Os combates começaram em 1862 com a Guerra Dakota, originada das tribos famintas, cujos esforços de caça nômades foram frustrados pelos colonizadores brancos. Os colonizadores queriam que as tribos caçassem mais como os europeus e se tornassem agricultores, mas os Sete Fogos do Conselho viram isso como uma ameaça à sua cultura e resistiram. O conflito durou até 26 de dezembro de 1862, quando 38 membros da tribo Dakota foram linchados em Mankato sob o disfarce do governo dos Estados Unidos, e os membros restantes da tribo foram expulsos de Minnesota para sempre. As bandas Dakota restantes se dividiram para as reservas que surgiam em Dakota do Norte, Dakota do Sul, Grandes Planícies, ou migraram para o oeste com um ramo Lakota. Os Lakota já haviam firmado um acordo de terras com o governo dos Estados Unidos da América em 1851, com o Tratado de Fort Laramie. O acordo envolveu 9 tribos indígenas que concordaram em cessar conflitos entre si e permitir a passagem segura de colonos brancos, que naquele momento migravam para o território de Oregon, seguindo as trilhas de carroças. Contudo, esse tratado foi quebrado tão rapidamente quanto havia sido firmado. Os Lakotas se envolveram em escaramuças com os Crow e colonos indisciplinados no final de 1850, devido à corrida do ouro de Pikes Peak, no Colorado, tornando os assuntos indígenas intoleráveis para os novos vizinhos. Outro tratado similar ao de Fort Laramie foi tentado em 1868, mas pouco fez para reduzir a guerra intertribal, a destruição sistemática do bisão americano, principal fonte de alimento e vestuário para que a maioria das tribos indígenas no oeste dos Estados Unidos da América, devastou os 7 conselhos de fogo com fome, fadiga e frustrações. Durante a corrida do ouro das Black Hills, o influxo de colonos nas grandes planícies do norte dos atuais Dakota do Sul e Wyoming praticamente anulou o Tratado de 1868. Após George Armstrong Custer levar uma força de expedição para a área em 1874 e desrespeitar as tribos indígenas locais, os 7 Conselhos de Fogo e as tribos Chippewa do Norte se revoltaram, iniciando a Grande Guerra Sioux em 1876. A Grande Guerra Sioux de 1876 foi precedida por várias invasões e conflitos menores entre os 7 Conselhos de Fogo, colonos e tribos opositoras desde a década de 1850. Muitas batalhas foram sobre os efeitos das extinções de búfalos e disputas de terras, incluindo as Guerras Sioux de 1850 a 1890. Esses conflitos incluíram a Guerra Dakota de 1862, a Guerra de Nuvem Vermelha, a Guerra das Black Hills e a Batalha de Little Big Horn, entre 1876 e 1877. A Grande Guerra Sioux de 1876 foi sobre a negligência do governo dos Estados Unidos da América em manter os colonos fora das Black Hills, que pertenciam às 2 tribos que as reivindicavam há séculos. Os Estados Unidos foram à guerra, liderados pelo já mencionado Tenente-Coronel George Armstrong Custer, enquanto os Chippewa, Arapaho e 7 Fogos do Conselho foram liderados por Cavalo Louco, Chefe Gal e Touro Sentado. Durante o conflito, o Exército dos Estados Unidos da América cortou sistematicamente recursos vitais para as tribos indígenas em cada área de terra que reivindicaram. No fim, as tribos se viram obrigadas a fazer um derradeiro esforço.
O conflito final da série de guerras de 40 anos é conhecido como o Massacre de Wounded Knee, em 29 de dezembro de 1890. O nome é derivado do próximo riacho Wounded Knee, na reserva indígena Lakota Pine Ridge, onde quase 150 homens, mulheres e crianças de uma tribo Lakota foram impiedosamente massacrados pelo exército dos Estados Unidos da América. Outros 150 Lakotas escaparam do massacre e fugiram para o campo. No entanto, sendo o início do inverno, a maioria, se não todos, dos membros que fugiram morreram devido à tempestade de neve que se aproximava. O massacre em Wounded Knee foi um ponto crucial na história dos 7 Fogos do Conselho. A partir deste ponto, todas as tribos nativas americanas estavam sujeitas à assimilação nos Estados Unidos colonizados. A era da assimilação foi marcada pela construção de reservas e internatos para que os membros das tribos ainda tivessem participação em sua terra natal. Contudo, como é observado nas histórias de todas as tribos das primeiras nações e dos americanos indígenas, essas reservas foram marcadas por condições desumanas, e os internatos eram meros veículos de desconstrução cultural e espiritual. As crianças foram forçadas a se adaptar aos princípios cristãos e tradições europeias, que se tornaram tradições americanas, conforme o restante do país foi colonizado e as nações tribais do continente submetidas a uma soberania parcial, quando havia alguma. Esses métodos de assimilação persistiram até os anos 80, quando a busca pela autodeterminação se espalhou entre os membros remanescentes da comunidade dos 7 Conselhos de Fogo. Nos tempos modernos, os 7 Conselhos de Fogo se concentraram em reivindicar a soberania em suas terras. Em 1980, eles receberam $100 milhões em reparações pelo roubo da região das Black Hills na década de 1870. No entanto, a tribo desde então recusou, pois não há comparação monetária para a casa de seus ancestrais. O acordo vale atualmente mais de $1 bilhão em reparações, sem expectativa de que sejam coletados. Há também a questão atual do oleoduto de acesso da cota. Em 2016, um grupo de 7 membros dos Conselhos de Fogo protestou com sucesso contra a perfuração do oleoduto Bakken na reserva Sioux de Standing Rock. O oleoduto teria causado problemas ambientais, como a contaminação da água potável e a destruição da pequena relação cultural que os membros da tribo tinham com a terra. O oleoduto continua em construção, apesar dos protestos e da solidariedade escrita de outros 87 líderes tribais que também rejeitam a premissa do projeto. Segundo o censo de 2010, a população total das 7 fogueiras do Conselho é de apenas 170 mil, uma fração dos números vistos pelas tribos há mais de 200 anos. Populações significativas atualmente residem tanto na Dakota do Norte e do Sul, Minnesota, Nebraska, Montana, Wisconsin, Illinois e Wyoming, bem como nas províncias de Manitoba e Saskatchewan, no Canadá. É fácil pensar nos Sioux e apenas atribuí-los aos conflitos na fronteira americana durante o auge do Velho Oeste em meados do século XIX, mas é importante lembrar que suas histórias e culturas remontam séculos antes. Em vez disso, pense nos 7 Fogos do Conselho como uma rede de comunidades unidas entre si e ao mundo natural ao seu redor, através de um foco dedicado ao parentesco. Considere os ambientalistas dedicando suas vidas para aprimorar a relação da humanidade com a Terra. Imagine-os como hábeis caçadores de búfalos e ágeis guerreiros. Pense neles como sonhadores e espiritualistas, como músicos e contadores de histórias, com um amor profundamente enraizado na amizade, família e humanidade. Esta é a história dos 7 Fogos do Conselho.